Olá, meninos, bom dia! Tudo bem com vocês? Pessoal, hoje nós vamos falar um pouco mais sobre o período composto e vamos falar sobre as orações coordenadas, beleza? Vambora? Vamos lá, todo mundo pega o livro, por favor, página 18, livro Português, Linguagens, nono ano, página 18. Bom, meninos, para voltar a falar sobre período, vamos voltar em alguns aspectos muito importantes para a sintaxe. Primeiro deles, quando a gente fala em período, a marca gráfica do período é início com letra maiúscula, finalização com ponto forte. O ponto forte pode ser um ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação e, em alguns casos, as reticências. Quando que eu sei que a reticência é um ponto forte? Quando depois dela não aparece mais nada, acabou o texto, ou quando após as reticências inicia-se um novo período também com caixa alta, também, desculpe-me, com letra maiúscula, beleza? Então, olha só, a gente está falando de período, então essa marcação gráfica, nós temos o período simples com apenas uma oração. Vocês estudaram isso ano passado e nós fizemos uma revisão bem extensa esse ano com vocês em relação ao período simples e o período composto, quando eu tenho duas ou mais orações no período. Beleza? Nós vamos começar a estudar agora o período composto. Então, para começar a estudar o período composto, vamos lá, vamos imaginar duas orações. Duas orações e o mesmo período, as orações sempre estarão no mesmo período porque tem relações semânticas, relações de sentido. Mas o que nós vamos trabalhar agora aqui no início são as relações sintáticas. As relações sintáticas são aquelas que dependem da estrutura. Então, um período com duas orações, eu tenho de ver se a estrutura de uma depende da outra ou se elas são independentes. Como assim, professora, depende ou não depende? Se eu digo que a estrutura não depende, né, ela é independente, na primeira oração eu tenho sujeito, verbo, complemento, se for o caso. Na segunda oração, sujeito, verbo, complemento, se for o caso. Significa que as duas orações estão completas e que a relação delas, sintática, né, dentro do período, é uma relação de independência, portanto, uma relação de coordenação. Beleza? Por outro lado, quando eu tenho uma oração que depende da outra sintaticamente, ou seja, a primeira oração ela está incompleta, falta um termo sintático. E a segunda oração é o termo, exatamente toda oração é o termo sintático que falta para aquela primeira oração. Então, nesse caso, elas vão ter uma relação de dependência sintática. Serão chamadas, portanto, de orações subordinadas. Uma está subordinada à outra no que diz respeito à sintaxe, tá? Em relação à semântica, esse é um próximo passo. Quando a gente vai avaliar período composto por coordenação ou subordinação, nós fazemos uma avaliação sintática neste primeiro momento, tá bom? Então, vamos lá, acompanhando período composto, orações coordenadas, construindo o conceito. Sapato bico fino é o terror das baratas, mas existe um lugar seguro dentro do sapato, né? Então, vamos lá. Observe a estrutura sintática da frase do primeiro e do segundo quadrinho. Primeiro e segundo quadrinho. Divida a frase em orações e responda. Quantas orações há nesse período? Se eu começo o período com sapato e termino em seguro, por conta do ponto final, eu tenho um período composto por duas orações. O verbo é marca a primeira oração e o verbo existe marca a segunda oração. Beleza? Duas orações. Quais são elas? A primeira, o sapato bico fino é o terror das baratas, e a segunda, mas existe um lugar seguro. Correto? Vamos seguir. Na primeira oração desse período, identifique o sujeito da forma verbal ser. Então, vamos lá. Aqui eu tenho o verbo ser, né? Sapato de bico fino, sujeito, verbo de ligação é, e o predicativo do sujeito, trazendo a qualidade para o sujeito, sapato de bico fino, tá? Então, vamos lá, na letra A. O sujeito da forma verbal é o sapato de bico fino, e a função sintática da expressão terror das baratas é o predicativo do sujeito, beleza? Já na segunda oração, vamos lá, quem é o sujeito do verbo existir? Existe um lugar seguro. Pessoal, isso aqui está na ordem inversa. Vamos colocar na ordem direta? Um lugar seguro existe. Então, quem é o sujeito do verbo existir? Na segunda oração, o sujeito é um lugar seguro. Letra B. A predicação do verbo existir. O
que é predicação? Transitividade, né? O verbo existir é um verbo intransitivo, ou seja, não necessita de complemento verbal. Tá bom? Bom, para que nós falamos disso então, professora? Estamos analisando as duas orações. Vocês viram que a classificação da primeira está completa, nada estava faltando ou perdido, e a classificação da segunda também. O que isso quer dizer? Que primeira e segunda oração estão hierarquicamente na mesma base, digamos assim. Ou seja, uma é independente da outra porque não depende de termos sintáticos da outra, né? Então, nesse caso, nós vamos dizer que a relação entre essas duas orações é uma relação de independência, né? Em relação aos seus termos sintáticos, portanto, uma relação de coordenação, tá? Beleza? Primeira parte, entendida a diferença entre coordenação e subordinação? Excelente. Vamos seguir. Questão 5. Considerando toda a frase sapato de bico fino é o terror das baratas, mas existe um lugar seguro, a conjunção mas, nós já estudamos que a conjunção mas estabelece uma relação entre essas duas orações. Que relação é essa? Adição, oposição, conclusão ou explicação? Ótimo! Quem marcou a letra B? De oposição. Questão 6. O modo da tira concentra-se no último quadrinho, que evidencia os aspectos contraditórios do sapato de bico fino. Explique. Pessoal, qual contradição? O sapato de bico fino é o terror das baratas, porque ele vai matar a barata no canto, ele encosta no cantinho. A quebra da expectativa diz que exatamente que o lugar seguro é dentro do próprio sapato. Ou seja, ao mesmo tempo ele é o terror, mas ao mesmo tempo ele pode ser o abrigo e a salvação, tá? Então, no último quadrinho, a quebra de expectativa é sobre o papel do sapato de bico fino em relação ao ataque ou à defesa das baratas. Bom, conceituando. Voltando aqui, meninos, lembra que eu falei para vocês que quando as orações são independentes, elas serão coordenadas, estão completas. Então vamos lá. Sapato de bico fino, sujeito, é verbo, terror das baratas, complemento. Segunda oração, ela, sujeito, não sobrevivem, verbo, sobreviver é um verbo que não necessita de complemento. Então, se as duas orações estão completas, nós vamos chamá-las de orações coordenadas, tá? Mais uma situação que eu quero chamar a atenção de vocês. Elas estão dentro do mesmo período, estabelecem relação sintática de independência. Beleza, mas se elas estão dentro do mesmo período, elas vão ter uma relação de sentido, portanto, uma relação semântica, certo? E aí vai entrar uma segunda classificação. A primeira é totalmente sintática, para ver se é coordenada ou subordinada. E a segunda envolve uma classificação, no caso das coordenadas, uma classificação semântica. Quando a coordenada apresenta o síndeto, síndeto em grego significa conjunção. Quando ela apresenta síndeto, conjunção, ela é chamada de coordenada sindética. Quando ela não apresenta conjunção, ela é chamada de coordenada assindética. Se vocês lembrarem, né, das nossas aulas sobre figuras de linguagem, vocês vão ver que tinha uma figura chamada assíndeto, né? Significa exatamente, olha, várias orações, vários termos aparecendo sem a conjunção. Então, nesse caso, olhem aqui comigo, o sapato de bico fino é o terror das baratas. Eu tenho conjunção? Não, vai ser uma oração coordenada assindética. Na segunda oração, elas não sobrevivem. Tem conjunção? Não. Oração coordenada assindética também. No próximo período, vamos analisar mais um pouquinho. Sapato de bico fino é o terror das baratas. Eu tenho conjunção? Não. Primeira oração, oração coordenada assindética. Na segunda oração, eu tenho a conjunção mais. Quando essa conjunção mais aparece aqui, então ela deixa de ser assindética e passa a ser coordenada sindética. Beleza? No finalzinho da página, nós temos o conceito de cada uma. Oração coordenada sindética é aquela que não é introduzida por conjunção, e a sindética é aquela que é introduzida exatamente por conjunção. Beleza? Tranquilo, tranquilo? Sigamos, pois. Quando a gente está falando sobre conjunção, as coordenadas podem se unir por uma questão de sentido, relação de sentido entre as orações, com 5 sentidos diferentes. Adição, adversidade, alternância,
conclusão e explicação. Beleza? Aditiva, soma informações. Adversativo, põe informações. Alternância, ela pode tanto mostrar um momento uma situação, no momento outra, ou então uma alternância de exclusão. Ou faz uma coisa, ou faz outra. A conclusão, o evento está na oração assindética e a sindética traz a conclusão do evento. Explicativa é o contrário. No evento eu tenho já o que aconteceu e na sindética, que é a que tem a conjunção, vem a explicação do evento, sobre o evento, tá bom? Então vamos lá, aditiva estabelece em relação à oração anterior uma ideia de acréscimo, de adição, beleza. Adoro cinema e sempre vejo filmes de arte. Adoro cinema, vou somar uma informação a isso, sempre assisto filmes de arte, beleza? Outras conjunções aditivas nem, que, não só, mas também tende a aparecer junto, tá? Na adversativa, nós vamos ter ideia de oposição. Estabelece em relação à oração anterior uma ideia de oposição, contraste, compensação, ressalva. Gostaria de viajar este ano, mas não tenho dinheiro. Quando aparece a conjunção mais, essa conjunção está ajudando a marcar a oposição entre esses dois eventos. Gostaria de viajar, ok, no entanto, né? Então, porém, todavia, contudo, entretanto, não tenho dinheiro. Oposição entre os eventos, entre as ideias. Beleza? Olha as conjunções adversativas aí, mas, porém, todavia, no entanto, entretanto. Beleza? Agora, atenção, pessoal, mas quando ele inicia um discurso, uma conversa, um diálogo, determinado contexto, ele não vai nem ser conjunção e nem trazer ideia de oposição. Às vezes pode ser uma conjunção, mas não trazer ideia de oposição, tá? Olha o exemplo. Observe que na tira, a palavra mais não estabelece oposição entre duas orações, mas sim oposição a uma situação. A de a mãe ter reprovado verbalmente ou não as roupas escolhidas pelo filho. Mas o que foi agora? Aí a criança diz, está frio pra caramba, não está? A mãe, vocês mães, aí fala pra mãe, vocês mães nunca ficam satisfeitas. Então esse mais o que foi agora e agora, o que está acontecendo, é uma marca discursiva que nesse caso não está apresentando uma oposição, e sim um reforço da posição, né, da opinião da mãe, beleza? Bom, como eu falei para vocês, a alternativa vai trazer a ideia de alternância, pode ser um ou pode ser outro, alternância, em um momento um, em outro momento outro, ou uma alternância de exclusão, ou é isso ou é aquilo, em que uma situação bloqueia, né, impossibilita a outra. Então vamos lá, vou ao cinema ou vou dormir mais cedo? Se a pessoa for ao cinema, não dorme mais cedo. Se dormir mais cedo, não vai ao cinema. Então, nesse exemplo, eu tenho uma ideia de exclusão. Agora, eu poderia colocar assim, ora assistia filme, ora assistia novela. Então, é uma ideia de alternância também, mas nesse caso, não de exclusão, né? É uma ideia de alternativa também, mas não de exclusão. E sim de mudança de tempo só. Bom, as conclusivas, como eu disse a vocês, exprimem uma ideia de conclusão ou consequência lógica em relação ao fato expresso na oração anterior. Evento, estou com febre, conclusão do evento, por isso não vou ao clube hoje. Beleza? A conclusão pode ser introduzida por conjunções como logo, portanto, por isso, de modo que. O pois também pode introduzir uma conclusão, mas ele nunca está, quando ele introduz a conclusão, no início da segunda oração. Ele sempre está deslocado para depois do verbo. É como se eu dissesse assim, estou com febre, não vou, pois, ao clube. Então, após o verbo, eu coloco o pois. Se eu não colocar, se eu colocar o pois antes, né? No início, introduzindo a segunda oração, ele já vai ter ideia de explicação, de motivo, né? Então, na oração assindética eu tenho um evento e na oração sindética eu tenho um motivo daquele evento, certo? São introduzidas pelas conjunções coordenativas e explicativas as conjunções porque, que, pois, né? Antes do verbo. Beleza? Então, 5 classificações. Aditiva, adversativa, explicativa, conclusiva e alternativa. Beleza?
Vamos seguir então. Vamos lá. Exercícios. Na página 21, responda os seguintes trechos da entrevista de Poliana Ferrari, que você leu no início do capítulo, e responda as questões de 1 a 3. 1. As fake news sempre existiram. No meu livro, eu cito relatos e resumos de jornais fakes desde a Roma Antiga. 2. Não estou falando de viés político, mas de etapas de apuração. Bolhas são as redes sociais e propõe uma reflexão. Ok, pessoal, probleminha técnico, mas já estou de volta para a gente fazer a resolução dos exercícios, tá bem? Bom, vamos lá então, mais uma vez eu vou reler com vocês. Releia os seguintes trechos da narrativa de Poliana Ferrari, que você leu no início do capítulo, e responda as questões de 1 a 3. As fake news sempre existiram. No meu livro eu cito relatos e resumos de jornais de fake news desde a Roma. Não estou falando de viés político, mas de etapas de apuração. Bolhas são as redes sociais e propõe uma reflexão sobre a necessidade de sairmos desse espaço. Responda. Número 1, responda. Letra A. Qual ou quais trechos são construídos por período simples? Vamos lá, o que tem período simples aí? Vamos ver na 1? Quantos verbos? Assim, uma oração. As fake news sempre existiram, tem um período simples. E depois, no meu livro, eu cito... O verbo citar também, somente, então, na questão 1 eu tenho 2 períodos simples, tá? Tenho 2 verbos ok, mas tá cada um em um período, então 2 períodos simples. Na 2, não estou falando de viés políticos, mas falando, tá subentendido, etapas de apuração. Aqui, a gente já, como o verbo falando, né, estou falando, está subentendido, a gente já considera um período composto. Bolhas são redes sociais e propõe uma reflexão sobre a necessidade de sairmos desse espaço. Então, o verbo ser, né, são, proponho e sairmos. Temos, então, 3 verbos, né, na alternativa 3. Beleza? Então, composto também. Então, letra A, qual que tem período simples apenas na primeira afirmativa? No primeiro exemplo. Letra B, qual ou quais tem períodos compostos por coordenação? A 2 e a 3, eu tenho mais aqui mostrando oposição entre a coordenação, e o são redes sociais e proponho mostrando adição entre as orações. Beleza? Na letra C, está dizendo assim. Como se classificam as orações coordenadas? Então tá fácil, né, pessoal? Essa segunda que o verbo está subentendido, não estou falando de viés políticos, mas estou falando de etapas de apuração, há uma oposição, se a oposição é a diversidade. Então, essa segunda oração, deixa eu ver se eu consigo marcar, consegui marcar. Essa segunda oração nós vamos classificar como oração coordenada, sindética, porque tem conjunção, beleza? Adversativa, porque mostra oposição, tá certo? Vamos ver aqui, ó, bolhas sociais são redes sociais e propõe uma reflexão. Conseguindo? Deixa eu ver se eu consigo expandir. E proponho uma reflexão. Ai, tá cortando, meninos. E propõe uma reflexão sobre a necessidade de sairmos desse espaço. Vamos ficar só aqui, né? E propõe uma reflexão. Eu tenho a conjunção aditiva e, então traz uma ideia de adição. A classificação dessa oração fica oração coordenada, sindética, aditiva, ok? Belezinha? Ótimo, pessoal. Então vamos para a questão de número 2. Transforme o trecho 1 em período composto por coordenação, utilizando a conjunção que julgar mais adequada, em vista do sentido do texto. Depois classifique a oração do novo período. Então vamos no 1. As fake news sempre existiram. No meu livro eu cito relatos e resultados de jornais fake desde a Roma Antiga. Meninos, na verdade ele está dizendo que existiu. Depois vai dizer que cita isso desde a Roma Antiga. Como é que a gente pode organizar esse período? As fake news sempre existiram, né? Sempre existiram. E no meu livro, ou logo no meu livro, cito relatos e resumos de jornais fake news desde a Roma Antiga. Ok? Então aqui eu vou colocar um logo, um assim, um então, trazendo a ideia de conclusão, tá? Se eu trago a ideia de conclusão, não passa não. Se eu trago a ideia de conclusão, ela será uma oração coordenada sindética conclusiva. Beleza?
Questão 3. Observe o trecho 2. Letra A. No período constituído por esse trecho, a conjunção mais introduz uma oração cuja forma verbal está em elipse. Lembra o que eu disse? Subentendido. Isto é, subentendida. Qual é essa forma verbal? A gente já havia comentado, né? Não estou falando do viés político, mas estou falando. Então, a forma verbal aqui é estou falando, tá? B. Quais são os elementos colocados em oposição pela conjunção mas no período? Os elementos são, ele não está falando do viés político, ele está falando da etapa da apuração. Ele não fala do viés, mas está falando da etapa da apuração. Beleza? Questão 4. Releia o trecho da entrevista. Quem são os maiores produtores de fake news hoje? A entrevistada responde. Temos escritórios e grupos que ganham dinheiro com as fake news, mas eles representam 30% da veiculação da informação, das informações falsas. A maior parte vem das pessoas que propagam pequenas mentiras, embasadas em ódio, por não pactuarem com determinada ideologia ou conteúdos inapropriados que visam a perseguição de determinados grupos ou indivíduos, por exemplo, o vazamento de fotos por bullying. Observe a conjunção mais em destaque no trecho. Que orações são ligadas a ela? A oração mais representam 30% da veiculação de informações falsas. Beleza? A conjunção mais nesse contexto não estabelece oposição entre as duas orações. Então, olha só, muitas vezes a conjunção de início, ela tem um sentido, certo? Mas a gente precisa sempre analisar o valor da conjunção no contexto que ela aparece. Aqui não está trazendo ideia de oposição, certo? Mas sim, voltando à leitura, entre a primeira oração e uma conclusão a que se pode chegar a partir da informação veiculada pela segunda oração. Tá? Entre as expressões a seguir, indique a que corresponde a essa conclusão. Então, vamos marcar aqui, olha só. Grupos ganham dinheiro com fake news, mas eles representam 30% da veiculação. Ou seja, né, é uma tentativa de dizer, olha, tudo bem, tem um grupo, no entanto, né, ele só vai representar 30%. Beleza? Entre as expressões a seguir, indique a que corresponde a essa conclusão. Esses escritores veiculam informações falsas, esses escritores produzem conteúdos inapropriados, esses escritórios são os maiores produtores de fake news, isso aqui já está falso, porque eles representam 30%. Esses escritórios não são os maiores produtores de fake news. Vamos voltar? Temos escritórios e grupos que ganham dinheiro com as fake news. Então, se eles ganham com a fake news, mas eles representam 30% da veiculação. Então, ele está falando em criar, e sim em veicular. Então, a segunda bolinha aqui, que eu marquei, já está errada, já podemos excluir. E a terceira bolinha também. São os maiores produtores? Não, porque 30% não é a maioria, certo? Então, ficamos entre a primeira bolinha e a última. Vamos ler de novo? Temos escritórios e grupos que ganham dinheiro com fake news, mas eles representam 30% da veiculação de informações falsas. A maior parte das pessoas que propagam pequenas mentiras baseadas em ódio, então vai falar sobre a maior parte, né? Esses escritórios veiculam informações falsas. Isso aí já está no evento. E, na verdade, o que a conjunção mais vai marcar está aqui. Esses escritórios não são os maiores produtores de fake news. Vamos marcar, então, a última bolinha. Beleza? Tranquilo, tranquilo. Mais um pouquinho de exercícios. Orações coordenadas na construção do texto. Leia o cartoon. Verdade. Penso, logo existo. Pós-verdade. Acredito. Logo estou certo. Questão 1. O cartoon satiriza pós-verdade, um fenômeno da atualidade. Com base no cartoon e no estudo do texto que você leu no início do capítulo, explique por que a frase acredito, logo estou certo, sintetiza a ideia de pós-verdade. Por que sintetiza? Se você acredita, ou seja, aquilo que você acredita passa a ser verdade, independente se é real ou não, se é verdadeiro ou não. Beleza? Então, sintetiza bem. 2. Leia o box. Penso, logo existo. E depois relacione com o cartoon. Então, vamos ler o box? Penso, logo existo.
O filósofo e matemático francês René Descartes, de 1596 a 1650, ficou conhecido especialmente por sua obra Discurso do Método. Nessa obra, o filósofo abordou, entre outras questões, a prática científica e o pensamento humano. Na matemática, advém de seu nome o termo sistema de coordenadas cartesiano. Na filosofia, a frase penso logo existo sintetiza seu ideal racionalista, sugerindo que a razão deve ser a fonte do conhecimento, que nossa existência pode ser comprovada pelo fato de sermos sempre pensantes ou racionais. Letra A. Deduza. Quem é a pessoa retratada no quadrinho do cartoon? Justifique sua resposta. A primeira do cartoon, olha a semelhança. É o Descartes. Verdade. Penso, logo existo. Com toda a explicação da teoria que ele traz para essa máxima, né, que ele criou. Né? Penso, logo existo. Deduzimos aqui. É o Descartes, até pela semelhança, né? O cabelo comprido, o bigode, enfim. B. Levante hipótese. Quem é a pessoa retratada no segundo quadrinho do cartoon? A segunda pessoa é a população de modo geral, né? Qualquer um. Não simboliza uma pessoa em especial. C. Comente a diferença entre as duas personagens do cartoon, levando em conta a oposição entre pensar e acreditar. Bom, pensar leva um raciocínio lógico, né? Leva um raciocínio lógico, olha a roupa dele toda formal, uma camisa social, manga comprida. E acreditar se é verdade ou não, se te falam alguma coisa você acredita sem, né, pesquisar, verificar a veracidade. Então é qualquer um, é qualquer pessoa, é o popular, é que todo mundo acredita. Pensar está mais restrito, de acordo com o cartoon, a um campo mais intelectualizado. E o acreditar, pela roupinha do moço aqui, até por ele não representar uma pessoa em especial, é que passa pela ideia de que pode ser qualquer um. Beleza? Comente a diferença entre as duas personagens. Ok, o pensar está associado às pessoas que estudam, que têm uma credibilidade intelectual, e o acreditar qualquer um pode acreditar sem necessariamente ter associado essa questão do estudo, né? Bom, as afirmações dos dois quadrinhos do cartoon têm a mesma estrutura. Trata-se de período simples ou composto. Vamos lá? No primeiro eu tenho penso, logo existo, composto, né? Pensar e existir, dois verbos. Acredito, estou certo, acreditar, está. Também dois verbos, temos um período composto. Opa, passou demais. Período composto. B. Indique a conjunção que aparece nos dois quadrinhos, indique seu valor semântico. Penso, logo, conclusivo, né? Acredito, logo, traz um valor de conclusão. C. Entre as conjunções a seguir, quais poderiam substituir a conjunção presente nos dois quadrinhos, sem prejuízo para o sentido das afirmações? Entretanto, não, que é oposição, porém, oposição, portanto, ok, conclusão. Ademais, soma não pode ser, por isso, conclusão. Então, portanto e por isso poderiam ser substituídos lá no contexto da chart, né, do quadrinho, do cartoon, sem problema algum. D. Classifique as orações que compõem a afirmação dos dois quadrinhos. Gente, se a gente acabou de colocar uma conjunção conclusiva, né? As duas orações que são sindéticas, que têm conjunções, elas serão orações coordenadas sindéticas conclusivas. Beleza? Vamos à questão 4 para finalizar então. A conjunção pois é geralmente coordenativa explicativa. Quando, porém, vem depois do verbo, é conclusiva. Compare essas frases. Acredito, pois estou certo. Acredito, estou, pois certo. Acredito, estou certo, pois. Identifique em qual delas, pois, é conjunção conclusiva e em qual é explicativa. A primeira explicativa, porque está antes do verbo. Acredito, pois estou certo, ele está dizendo que acredita, a justificativa é de ele estar certo. Depois, quando o pois aparece depois do verbo estar, na segunda e na terceira bolinha, ele já vai ter ideia de conclusão, tá? Explica a diferença de sentido. Eu acredito. O motivo de acreditar é que eu estou certo. A primeira bolinha diz isso. A bolinha 2 e 3 vai dizer assim: se eu acredito, logo eu tô certo, né? A conclusão é que eu tô certo. Acreditar vai trazer como a conclusão a minha certeza. No caso de cima,
Eu acredito, a explicação por eu acreditar é que eu estou certo. Entenderam a diferença? A primeira explicação e a segunda conclusão, tá? O evento aqui é acreditar. No primeiro eu tenho a explicação de por que eu acredito. No segundo e terceiro bolinhas, o evento é acreditar. E aqui eu tenho, nos dois casos, a conclusão de por que eu acredito. Beleza? Bom, meninos, espero ter ajudado. Espero que a resolução de exercícios e a explicação das orações coordenadas tenham ficado clara para vocês. Tá bom? Um beijo e até a próxima.